E aí, pessoal, prontos para mais um capítulo? Lucas 15 hoje. Lucas, ele é bastante extenso, ele na verdade é o maior dos evangelhos. Então acaba que a gente tem em um capítulo diversos aprendizados, diversas parábolas, às vezes diversos assuntos ao mesmo tempo. Mas o 15 ele é mais tranquilo, ele vai ter 3 parábolas, e essas 3 parábolas elas vão tratar basicamente do mesmo assunto. E são 3 parábolas fáceis de entender, conhecidas, então a gente vai passar por 2 e vai gastar um pouquinho de tempo maior na do filho pródigo. Vamos lá. Versículo 1. A parábola da ovelha perdida. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, de mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pense comigo na seguinte situação. Vocês se mudaram para uma determinada casa, vocês fazem toda a mudança, chega no primeiro dia, anoiteceu, todo mundo preparado para dormir, e de repente começa um barulho, uma festa, fogos de artifício, e música alta, e risadas e tal, e você não consegue dormir, e aí você fala, caramba, eu me mudei para essa casa, será que toda noite é assim? E aí você vai procurar saber, e você descobre que não, que na verdade existia um clube, e que esse clube estava fazendo aniversário, e que teve uma grande festa de aniversário. E que nos outros dias você não teria isso. O que a gente tem nessa história? A gente tem um clube celebrando, festejando, mas que para você isso era um incômodo. Por quê? Porque atrapalhou a sua noite de sono. Fazendo um link com essas parábolas e com o que a gente já viu aqui, Jesus ele está sendo retratado rotineiramente, comendo com pecadores, comendo com publicanos. E quando a gente fala aqui pecadores, a gente está falando de pessoas que os fariseus consideravam que não seguiam a lei. A gente não está falando de que Jesus não estava num ambiente onde as pessoas estavam ali pecando deliberadamente, Jesus estava ali convivendo com pecados de todo mundo, não. Jesus estava ali festejando, comendo com pessoas falhas que cometem pecados. Só que como a gente já viu aqui diversas vezes, essa festa de Jesus incomodava os fariseus. Então, existiam pessoas em festa e existiam pessoas incomodadas com aquela festa. E aí Jesus fala essas duas parábolas que, no final, são a mesma coisa. Ele quer chamar a atenção para algo que está perdido e que foi achado. Ou seja, o pecador que estava ali perdido e que Jesus vai até eles e consegue recuperá-los, consegue atraí-los de volta. E quando Jesus fala aqui que haverá festa no céu por um pecador arrependido, o que ele quer dizer com isso? Os judeus eles tinham uma crença comum de que as coisas que aconteciam na terra aconteciam no céu. Por isso que até numa passagem se fala que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu, porque eles acreditavam que as duas criações de Deus, a terra e o céu, elas caminhavam em sintonia e em conexão. Tanto que na oração do Pai Nosso vai ser falado que venha o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando Jesus fala aqui que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende, que há uma celebração, e na outra fala aqui que na alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ele está querendo fazer essa visão para os fariseus de que se o céu está em festa, logo a terra também deveria estar em festa. Porém, os fariseus se recusavam a festejar com Jesus, não só se recusavam, como na verdade se desprezavam aqueles pecadores que estavam se arrependendo. E Jesus até usa aqui de uma ironia. No versículo 6, ele chega aqui e fala: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende
do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou seja, Deus ele faz uma ironia aqui com os fariseus, dizendo: é muito mais precioso para Deus esse momento de um pecador estar se arrependendo e se voltando para Deus, do que os 99 que acham que não precisam se arrepender. Como a gente já leu anteriormente, Jesus estava sempre batendo nessa tecla que o povo precisava se arrepender. Não só Jesus, como João Batista. E aí vamos para a parábola do filho pródigo, que é uma parábola já muito conhecida, mas a gente vai explorar bastante ela porque tem bastante coisa interessante para a gente ver. Versículo 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel de seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que estava acontecendo? Ele lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Antes da gente iniciar as explicações sobre a parábola, é importante a gente entender o contexto cultural daquela época. Porque hoje, você falar que seu filho saiu de casa não é uma coisa tão absurda assim, né? Muitas pessoas, os filhos prestam vestibular para faculdade em outro estado e acabam indo. Outras pessoas, o filho vai para o exterior estudar. Então, com a nossa mentalidade de hoje, talvez a gente não consiga enxergar o quão absurdo e grave é toda essa história. Aquela sociedade era uma sociedade patriarcal e ainda hoje no Oriente existe muito esse respeito com os ancestrais, respeito com os pais, com os avós. O Ocidente perdeu um pouco isso. Mas naquela época, os pais, os avós, eles eram venerados. Era uma posição de honra muito grande em que você devia muito respeito. E era impensável que um filho chegasse para o seu pai e pedisse a herança. Era impensável que antes do pai morrer chegasse um filho e pedisse: não, eu quero minha parte na herança e vamos dividir os seus bens agora. Muito provavelmente esse filho ia tomar uma surra e provavelmente ia ser posto para fora de casa sem nada. Essa que é a grande verdade. Então, essa atitude desse filho, ele já traz uma grande vergonha para aquela família. E no fundo, o que ele está dizendo para o seu pai é o seguinte: quem dera você estivesse morto para eu ter o meu dinheiro. Essa que é a grande verdade. Ele queria ter o dinheiro e aquele dinheiro era muito mais importante que o pai dele estar vivo. E era cultura, a gente já falou em outro capítulo, daquela época, que os filhos cuidassem dos pais na sua velhice e tal. Então, além desse impensável pedido de me dê a minha parte na herança, ele ainda abriria a mão de cuidar do seu pai. Ou seja, vergonha dupla para aquela casa. Mas, feito esse panorama para você entender, o que o pai faz ele aqui, quando acontece o pedido?
O pai, ele atende esse pedido. Então o pai tem 2 filhos, ele pega e divide todas as suas posses por esses 2 filhos. E fala aqui que o filho mais novo pega as suas coisas, vende as suas coisas e vai curtir a vida. O pai tinha um campo, uma terra, que era provavelmente o maior bem de geração em geração que ia vindo. Ele divide aquela terra entre os 2 irmãos, o irmão simplesmente pega aquela terra e vende. Uma terra que deve ter vindo de gerações, ele simplesmente pega e vende. E vai curtir o mundo. Só que a sua aventura ela não foi das melhores. Ele gasta todo o dinheiro, prudentemente, e chega ao ponto dele estar cuidando de porcos, e pior do que cuidando de porcos, porque como eu já disse, o porco era um animal impuro para o judeu. Pior ainda é o que fala aqui, que ele desejava comer a comida dos porcos. De tão fundo foi o poço que ele cavou para si. Mas aí ele lembra da casa do pai. E antes de falar da casa do pai, eu não sei quem está assistindo esse vídeo, mas se por um acaso você está na situação desse filho mais novo, se por um acaso você deixou a casa do seu pai, você se afastou da presença do pai, você pode fazer que nem ele. Nunca é tarde. Não importa o buraco que você se meteu, o que você fez, sempre há tempo para voltar para a casa do pai. Sempre há tempo para voltar para a casa do pai. E sabe o que você vai encontrar na casa do pai? Um pai que vai ao seu encontro de braços abertos, te esperando. E entrando aqui na parte do pai, a gente falou dessa sociedade, e o pai, como a gente falou daquela sociedade, o pai, ele quebra até um protocolo, porque ele, ao ver o filho, ele sai correndo para ir lá e abraçar o filho. Versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e beijou. O pai, na sua posição de honra, ele deixa essa posição para ir lá ao encontro do filho e se alegra com o filho. Por quê? Por quê? Porque o pai não esperava mais ver esse filho. Na verdade, o pai achava que esse filho já podia estar morto, que nunca mais veria o filho, porque o filho pegou todos os seus bens e saiu. Se o filho esperasse voltar, ele tinha deixado uma reservinha lá na casa. Mas não, ele pegou tudo e foi embora. Então o pai não esperava mais ver esse filho e de repente vê o filho. E aí o que ele faz? Chama seus servos e vamos festejar porque o meu filho voltou. Fazendo o paralelo de Jesus quando vai ao encontro dos pecadores e os pecadores se arrependem. Então ele quer festejar porque aqueles judeus que estavam perdidos, aqueles filhos perdidos que estavam mortos, voltaram à vida. Então Jesus faz aqui uma outra parábola falando o porquê ele celebrava e o porquê deveriam celebrar por aqueles pecadores que estavam se arrependendo. Muito importante isso, gente. Os pecadores que estavam se arrependendo. Não são os pecadores que continuam fazendo as mesmas coisas com o aceite de Jesus. É bom deixar isso muito claro, tá? Continuando. Então Jesus aqui fala novamente da necessidade dessa festa quando o pecador se arrepende. Só que tem mais um participante aqui nessa história toda. E é o filho mais velho. Que talvez alguns estejam pensando, poxa, mas que injustiça, né? Realmente, coitado desse filho mais velho. Ele estava ali com o pai e, poxa, o pai parece que gosta mais de um do que do outro. E a gente vai ver que não é bem por aí, não. Contando uma ilustração aqui pra gente entender um pouquinho esse contexto, eu não sei qual é o lugar mais bonito que você já foi na sua vida. Eu não sei se é uma praia paradisíaca, não sei se é um jardim, não sei se é um parque, não sei. Mas quando você tem, por exemplo, uma praia onde tem uma festa, aquela praia paradisíaca, linda, e você tem uma festa, e aquela praia se enche de sujeira, de dejetos, por exemplo, a Réveillon, existe depois algumas pessoas, os garis, que vão ali para limpar aquele lixo. E esses garis, eles estão em uma praia paradisíaca, mas qual é o trabalho deles? É recolher aquele lixo. Então, apesar do local belíssimo que ele esteja, o foco dele vai estar sempre no lixo. Sempre no lixo para limpar aquele lixo. E era mais ou menos isso que estava acontecendo com os fariseus e com esse filho mais velho. Eles não conseguiam enxergar a beleza do pecador que se arrependeu. Eles focavam apenas no lixo. E aqui a gente vê que o filho mais velho ele não é muito diferente do filho mais novo, não, tá?
quando ele vê que o irmão dele voltou, e está tendo festa, ao invés dele se alegrar porque o irmão dele, porque ele também devia achar que o irmão não voltaria mais, ao invés dele se alegrar com o irmão, ele fica irado. Fala aqui no versículo 28, o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai dele ainda sai para insistir com ele, e ele responde ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Olha como a visão dele está deturpada e como a ira, às vezes, faz a gente perder até o senso do ridículo e de falar coisas que não tem o menor cabimento. Como eu fiz na ilustração, ele está tão focado no lixo que ele está perdendo até o senso do ridículo. Como assim? Trabalhei como escravo para ti e você nem me deu um cabrito. O pai, ele separou as propriedades. Deu para o irmão uma parte, deu para ele uma parte. Aquilo não era mais do pai. Aquilo já era dele. O cabrito não era mais do pai, o cabrito já era dele. O trabalho que ele fazia ali não era trabalho para o pai, era trabalho para ele. Porque aquilo já era dele. Só que na sua ira, ele perdeu completamente o foco do racional. Ou seja, provavelmente aqui existia um incômodo de que aquele boi que estava sendo oferecido para o irmão era dele. E estavam tirando dele para dar para o irmão. E como isso aqui foi uma parábola dirigida aos fariseus, aqui começam já as simulações. Essa atitude é muito parecida com a atitude que tinham os judeus, os fariseus, de que, opa, calma aí, a salvação é nossa, nós que seguimos a lei de Moisés, nós que somos os filhos da promessa. Como assim os outros pecadores vão ter salvação também? Como assim celebrar com os outros pecadores? Ele fala aqui, nunca desobedeci as tuas ordens. Como os fariseus gostavam de falar que eles eram íntegros, infalíveis, que eles eram guardião da boa conduta, da lei. E como o irmão mais velho, se recusam a festejar a volta do irmão. Se recusam a festejar os pecadores que estão se arrependendo. Essa é a assimilação que Jesus faz para aqueles fariseus. Mas aqui é interessante que o pai ele não está excluindo o filho mais velho. Em nenhum momento. E não é essa a intenção de Jesus para aqueles fariseus também. Como diz aqui, no versículo 28, então seu pai saiu e insistiu com ele para entrar na festa, para celebrar a volta do irmão. Jesus ele fala essas parábolas não é somente para ir contra o fariseu, mas para também fazer esse convite. Jesus ele não está excluindo os fariseus, está falando, gente, vamos nos alegrar, porque esse povo que estava aqui perdido me encheu. Existe festa no céu para isso. Mas, infelizmente, os fariseus estavam na posição desse irmão mais velho. Se achavam superiores e não queriam festejar. E aqui eu queria terminar com uma reflexão para nós refletirmos. Nós nos alegramos quando um pecador se arrepende? Quando descobrimos que alguém aceitou Jesus, nós festejamos? Nós nos alegramos? Ou é simplesmente indiferente? Ou não passa nada na nossa cabeça, não ficamos felizes, apenas constatamos esse fato? Se não nos alegramos, temos um problema que precisamos solucionar. Vimos 3 parábolas mostrando tamanha importância é esse feito que a festa nos céus. Ok? Bem, agora, se a sua resposta foi claro que eu me alegro, fico muito feliz quando vejo alguém se arrependendo, vem a minha pergunta 2. O que estamos fazendo para que todo culto da igreja tenha festa com pecadores arrependidos? Cabe a nós irmos atrás dessa ovelha perdida e trazer ela para que tenha arrependimento e, consequentemente, festa na igreja e nos céus. Fique com essa reflexão por hoje.